Bom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez sim, eu finalmente vou dar a minha opinião sobre a trilogia Prime Wars, por causa de vocês, que vocês pediram para que eu pudesse comentar a respeito de algumas séries, alguns jogos. Bem, a priori eu vou comentar a respeito dos jogos, aliás, das séries, né? Já que eu decidi criar esse novo tipo de série de vídeos aqui no canal, dando a minha opinião sobre determinada série. Eu decidi iniciar com a Prime Wars porque eu ainda não havia comentado sobre ela aqui no canal, mesmo após o seu lançamento, que sim, na época o canal já existia e simplesmente passou em branco. Eu não lembro se era pelo meu baixo nível de conhecimento de inglês na época, eu acabei não assistindo, não sei dizer ao certo, mas eu assisti com o tempo. E, bom, vamos finalmente comentar sobre a trilogia Prime Wars, a tão problemática trilogia Prime Wars. E também pode ser que a posteriori eu possa gravar outros vídeos, como por exemplo, dando a minha opinião sobre determinados filmes de Transformers, ou até mesmo sobre os jogos, mas sempre de alguma série, jogo ou filme que eu tenho assistido. No caso de filmes foram todos, mas jogos e séries que eu já assisti, não os que eu não assisti ou que eu acabei abandonando logo de início porque eu achei muito chato, como é o caso da nova geração, no caso Transformers Robots in Disguise de 2001, que eu assisti o início e eu odiei a série e eu larguei, foi basicamente isso. Ou um jogo que eu nunca joguei, como foi o caso de Transformers Armada do ano de 2004. Nunca joguei, então não posso comentar sobre esse jogo. Então, vamos nos atentar, pelo menos às séries que eu já assisti, como Transformers Prime, Transformers Armada, Transformers Animated, G1, Beast Wars, Beast Machines, que eu tô no processo ainda, né, tô assistindo. E eu também não sei com que frequência eu vou manter esse tipo de vídeo. Pode ser que seja uma vez por mês, ou menos, ou mais, não sei, não posso prometer, porque muito provavelmente eu não vou conseguir cumprir. Mas eu vou tentar trazer assim que possível. Pois bem, vamos começar falando da Prime Wars, né, da trilogia Prime Wars, que também é produzida pelo F.G. DeSanto. E para você que não sabe quem é F.G. DeSanto, é o principal produtor, né, o showrunner de Transformers War for Cybertron Trilogy da Netflix. Sim, tem os mesmos produtores e não é à toa que tem algumas semelhanças, até mesmo em relação a dubladores, como é o caso do Frank Todaro, que é o dublador do Starscream, inclusive eu acho o melhor dublador do Starscream para o Starscream de Transformers Geração 1, né, visualmente parecido com o de Transformers Geração 1. Acho que o Frank Todaro faz um excelente trabalho. Também temos o Jason Monrocha, que dubla o Megatron, e é simplesmente incrível. Adoro a dublagem dele como o Megatron, acho de fato muito sensacional. E também é por causa dessas semelhanças que eu acho interessante comentar sobre a Prime Wars. E também vale a pena lembrar que, obviamente, esse vídeo tem spoilers. Então, se você não quer spoilers, lamento, esse vídeo vai ter. Então, né, eu acho que eu não precisava nem avisar isso, já que eu tô dando a minha opinião sobre determinado assunto. Pois bem, já enrolei bastante e vamos começar, né? A princípio, essa série, né, a trilogia Prime Wars, que tem exatas 3 temporadas, Combiner Wars, Titans Return e Power of the Primes, não foi tão aclamada pelo público. Ela é muito problemática, de fato, ela tem vários defeitos e não é uma série perfeita, não acho nem que seja uma série boa. Minha opinião, claro, não estou falando de forma técnica, mas isso daí não significa que nós vamos ignorar a parte técnica da série. Não, mas vamos com calma, né? Mas como eu ia dizendo, essa série não foi recebida com muitos aplausos. Não foi muito pelo contrário. O pessoal não curtiu muito, né? E claro que isso daí tem diversos motivos, a sua forma de ser apresentada, entre outras coisas. E eu confesso que a minha opinião sobre essa série, ela é um tanto impopular. Não é muito comum, porque eu de fato gosto dessa série. Claro que eu não acho ela perfeita, nem sequer boa. Eu acho ela de ruim pra mediana. Talvez uma série nota 5,5 ou 6, provavelmente, algo médio. Porque eu não acho tão ruim, porque eu gosto. E eu gosto muito pela sua climatização. Mas falando agora assim da parte técnica, o pessoal problematizou muito com o lance da sua animação, que a sua animação em si é muito problemática. De fato, extremamente problemática. Pelo menos no caso, a primeira temporada e a segunda temporada. A terceira até que nem tanto, deu pra ver que eles se esforçaram pra consertar. Mas, bom, já era tarde demais, né? Já tinha 2 temporadas totalmente travadas.
e sua animação é muito precária. E com animação eu falo justamente dos movimentos e não da questão gráfica, porque a questão gráfica eu acho simplesmente amável. Eu adoro a questão gráfica dessa série. A forma como eles modernizaram um estilo gráfico mais puxado pra geração 1. Me entendem? É algo surreal, eu acho muito legal e eu adoro esse tipo gráfico, eu amo o gráfico da série. Mas a animação, ela é muito travada, muito problemática, isso daí é notório. E é muito triste que você tenha uma animação de Transformers nesse nível de animação em pleno 2016, 2017. Cara, não dá pra relevar. Há momentos específicos onde ela até consegue ir com uma determinada fluidez, mas não é sempre que isso daí acontece, tampouco majoritariamente. Não, ela é muito mais travada. E sim, é algo problemático do qual o pessoal odiou. Eu gostei? Obviamente não. Como eu disse, eu adoro a sua questão gráfica. Seus gráficos eu acho sensacionais. Agora, a movimentação, infelizmente, ela é muito precária. O pessoal também problematizou bastante com a história. Eu particularmente gosto muito da primeira temporada e da segunda. Da terceira nem tanto, eu já acho mais problemática, eu já vou explicar o porquê. Mas a minha favorita, a minha temporada favorita, no caso, entre essas três, é justamente a segunda, que é Titans Return. Justamente por ter apresentado o conceito, o que, no caso, é o propósito dessa série. Apresentar os conceitos de Transformers de forma mais simplificada. Só que de vez em quando simplificaram demais. Por exemplo, Combiner Wars, a guerra dos Combiners. Vamos explorar os Combiners, só que os Combiners não foram explorados. A única coisa que foi mais ou menos mesmo explorada foi o enigma da combinação nas mãos do Starscream. E acabou. E você nem tem o verdadeiro propósito dele, do porquê que ele serve. Você só sabe que ele é uma criação dos deuses, no caso Primes. E eu também já vou falar disso aí porque é uma coisa que eu adoro. E o propósito, que era exatamente explicar esse conceito, foi completamente falho. Mas eu acho que consertaram isso daí em Titans Return. Porque em Titans Return, obviamente, era pra explicar os Titans. Qual a função de um Titan, como ele funciona. E isso daí eu acho que funcionou muito bem. Eu acho que foi muito legal, de fato, a forma como eles apresentaram os Titans. O vínculo direto dos Titans com a City Speaker, a porta-voz, que no caso é a Windblade, a forma como eles lutam, como eles pensam, o seu propósito em si, que é explicado justamente no primeiro episódio, se eu não me engano, acho que é explicado no primeiro episódio, né? De acordo com o próprio Metroplex. Depois nós temos o Emissary, que é um Titan Master, aí explica a função de um Titan Master em um Titan, e é muito legal de fato, por isso que eu acho que Titans Return não é ruim, eu acho até que uma temporada boa no geral. E agora, bem, a terceira temporada eu já não gosto tanto, né, que é justamente a Power of the Primes, o poder dos Primes, que basicamente gira em torno do Megatronus. Não que eu não ache interessante ter o Megatronus como vilão principal. Na verdade, eu adoro isso, porque, enfim, é o Megatronus Prime. Mas fica nele e a Solus Prime em uma questão amorosa a temporada toda, que nem é tão longa, porque são apenas 10 episódios de 10 minutos, e inclusive a primeira temporada são 8 episódios de mais ou menos de 5 a 6 minutos. Então, né, não dá pra ficar enrolando. E nessa terceira temporada eu não gostei tanto, justamente por causa disso. Não tô dizendo que não tenha partes boas, porque tem, eu acho que tem. Inclusive eu acho que a climatização é mais intensa nessa e na segunda temporada. Na primeira até que nem tanto, mas eu também gosto. Mas ficar nesse lenga-lenga amoroso do Megatronus Prime com a Solus Prime, ele sendo um verdadeiro psicopata em nome da Solus Prime, não foi legal, não foi. Na terceira temporada, até há menções a coisas novas que eu gosto, como é o caso da biblioteca, chamada Atheneum Sanctuary, se eu não me engano, não tô lembrado se é isso, que é uma biblioteca dos deuses, dos Primes no caso, que aqui eles são retratados como os deuses. E agora eu vou falar diretamente disso daí porque é uma coisa que eu adoro. Eu adoro a climatização dessa série. Sério, eu acho sensacional. Justamente porque eu acho que é a série de Transformers que mais se mistura com religião. Pelo menos da qual eu assisti. E eu acho ótimo que misture com religião. No caso a Cybertroniana, óbvio. Eu acho ótimo porque dá mais peso. Eu acho que quando você mistura algo com um cunho religioso, fica muito legal, e isso daí inclusive é muito bem aplicado em famosos filmes de terror, como por exemplo A Freira. Não sei porque quando tem alguma coisa religiosa no meio você já fica com medo. Então, tem a parte religiosa cybertroniana, que basicamente tem a Mistress of Flame como uma espécie de guia espiritual, como uma verdadeira mestra espiritual, que eu acho muito legal.
E eu acho isso daí melhor ainda apresentado na segunda temporada. Nessa série tem uma música de fundo que fica tocando no segundo episódio, no caso talvez seja o episódio mais notório para essa música, que dá uma climatização. Dá uma bela de uma climatização, inclusive é usada nas outras temporadas, que é justamente quando o Starscream chega lá no conselho e pousa, e o Rodimus vai falar com ele, a Mistress of Flame também fica tocando uma música de fundo. E é muito legal por causa da climatização. Então eu acho que a mistura dessa climatização mais pesada com o lado religioso nessa série, eu amei. Eu amei. Ainda mais quando o Optimus Prime tá conversando com o Megatron, olhando a guerra, olhando a batalha dos Titans, e ele fala, esse é o início do fim, ele fala dos Primes, o Megatron vai atrás da Mistress of Flame, atrás de uma busca, provavelmente de uma resposta, né, religiosa, pergunta, é de fato o início do fim? E a Mistress of Flame estava lá morrendo, aí ele vai atrás da Victorian. Então essa série tem de fato um lado muito religioso por parte dos Cybertronianos, que eu amo, porque dá muito peso na climatização e eu acho que fica muito mais interessante dessa forma. E eu gostaria de ver mais disso daí em Transformers, porque foi de fato uma coisa que eu amei na Prime Wars, amei. Não só essa parte da climatização com essa música em específico, mas outras músicas de fundo da trilogia que eu acho muito sensacional. Claro que eu não vou dizer que é nível música dos filmes, é nível música de Transformers Prime. Não é. Mas eu acho muito legal, eu de fato amo. Agora vamos falar um pouquinho dos personagens, só de alguns, não todos, claro. Eu gostaria de iniciar com a Windblade, que muitos de vocês sabem, eu não sou nem um pouco fã da Windblade, mas eu não odeio a Windblade da trilogia Prime Wars. Acho ela muito melhor do que a Windblade de Transformers Robots in Disguise 2015, por exemplo. Acho ela assim um pouco forçada, mas também não é um lixo total. Não acho isso. Eu até que relevo. Pra mim, nenhuma Windblade chega nos pés da Transformers Cyberverse. Aquela sim eu acho uma excelente personagem. E eu não gosto muito da Windblade no início, ela com aquela personalidade assassina. Depois tudo bem, ela vai ter uma redenção que eu acho sim interessante, mas ainda não é uma coisa que eu adore, sabe? Não é. E tem outros personagens, como a própria Mistress of Flame, que é uma das minhas personagens favoritas nessa série. Eu, de fato, gostei muito da Mistress como líder religiosa, membra do conselho. Pena que é assassinada logo no início da segunda temporada, né? No quarto episódio, que ela se lasca lá com o Overlord e morre de vez no quinto. E o Megatron tá lá com ela, enfim, eu gostei também muito da Mistress. O Optimus Prime eu também gostei bastante, pena que ele não é tão aproveitado na terceira temporada, já que ele morre na segunda. O Overlord eu já odeio. Eu odeio não necessariamente por ser um personagem ruim, porque na verdade eu não posso opinar tanto sobre o Overlord, por não conhecer muito do Overlord da IDW, pra poder ter uma base bem fundamentada. Mas é que eu acho ele babaca, eu não gosto dele. Não tô dizendo que ele seja ruim como personagem, mas e sim que ele me irrita. Eu não gosto dele. Dá vontade de dar um soco na cara dele. Eu não sei, eu não entendo. O Megatron tava completamente certo em odiar o Overlord. E falando em Megatron, eu não posso deixar de falar dele. O Megatron dessa série é perfeito. Eu adoro esse Megatron. Esse Megatron, pra mim, das séries, ele é um dos melhores. E ele não é necessariamente aquele cara mau, na verdade ele já passou desse período. Ele só é um cara rancoroso, amargurado, de fato rude, arrogante e durão, muito durão. E o tom de ironia dele, a relação dele com o Optimus Prime e com outros personagens. Cara, eu gosto muito desse Megatron de fato. Eu não consigo, sei lá, eu gosto muito dele. Eu não consigo odiar ele é muito legal. De Combiners, basicamente nós temos a Victorian, né, de destaque nessa série. A Victorian que, claro, sempre mostrando uma personalidade mais egocêntrica, ela é sim muito egocêntrica. Não tô dizendo que ela é uma personagem ruim, porque na verdade eu gosto da Victorian, mas ela é egocêntrica pra caramba, né? Ela até fala, eu sabia que não seriam os Titans que salvariam a galáxia, e sim os Combiners, e no final de contas ela só morre, e todo mundo morre, todos os Combiners morrem, pelo visto eles deixaram de existir, né? 6 Combiners morrem no total nessa série. Eu acho que 6, porque não fica muito específico a parte do Volcanicals. Mas como o Sludge morre, eu acho que muito provavelmente ele também já, né, foi dessa, né? Já acabou ali. Mas basicamente são esses os personagens que eu gostaria de comentar aqui. Agora, fazendo uma avaliação de modo geral,
É uma série que eu gosto principalmente, claro, pela climatização, não tanto pela animação, porque eu acho a animação, novamente, muito precária, mal animada, poderia ser muito mais caprichada. Se esforçaram mais na terceira temporada, mas novamente não foi o suficiente. Há alguns personagens que poderiam ser melhores, como é o caso do Megatronus Prime, embora eu goste também dele. Confesso que eu gosto, mas eu acho também que ele poderia ser melhor. O próprio Optimus Primal, eu acho que poderia ser melhor. Eu acho que meteram um Beast Wars meio forçado ali no meio. Não tem nem explicação para ele ser um bicho forme. Simplesmente não tem. E depois ele vira Prime e... não sei se eu gostei tanto disso. Eu gosto mais do Optimus, caramba. Mas também não achei um total lixo. Gostei muito do Starscream, né? A personalidade egocêntrica do Starscream. De história no geral, acho ela um pouco rasa. Mas eu acho que Titans Return dá pra salvar um pouco, porque eu de fato gosto bastante da segunda temporada de modo geral. Não só a segunda temporada, como seus próprios personagens novos, como os Titans, como é o caso do Fortress Maximus, o próprio Emissary, que eu adoro, acho que ficou muito sensacional. Hot Rod também acho que ficou legal nessa série, ficou bem bacana. Climatização, novamente, não tenho como parar de falar da climatização, porque eu adorei a climatização, ainda mais com um cunho religioso. Mas, eu vou ser bem honesto, eu acho uma série mediana. Mediana porque ela também tem um propósito de apresentar um pós-guerra, onde o Optimus Prime e Megatron foram exilados, e agora nós temos um novo conselho governando Cybertron. Talvez um modelo parlamentarista, não dá pra definir muito bem aquele tipo de conselho, eu acho que ele poderia ser mais explorado. Acho que um conselho de apenas 3 membros, né, não faz muito sentido. Mas, sei lá, talvez seja um modelo parlamentarista, como é mais ou menos o da IDW. Eles se basearam em muita coisa da IDW, mas poderiam ter, no caso, explorado muito mais, muito mais. Como eu disse, foi uma série rasa no geral, bem rasinha, medíocre, mas não significa que eu não goste. Eu gosto da trilogia no geral, mas acho uma série mediana. Não acho que ela merece ser tão odiada, mas também não merece ser amada. Eu acho que você tá lá, eu acho que você pode gostar, você pode não gostar, enfim, fica a gosto pessoal. Eu acho mediana e basicamente é isso, uma nota 5,5, 6 por aí. E é claro que eu tô falando de forma resumida sobre o que eu penso nessa série. Eu nem falei do fato de ser um pós-guerra ou se quer fazer uma comparação boa mesmo com a IDW, porque aí tadinha da Prime Wars vai ser esmagada, mas fazer o que, né? Mas basicamente é isso, é minha opinião mesmo, minha opinião sobre essa série. E eu gostaria muito que vocês deixassem nos comentários sobre qual série vocês querem que eu fale. Talvez jogos, talvez filmes, não sei. Mas a priori vamos nos manter nas séries, ok? Vamos ficar um pouquinho nas séries pra depois explorarmos jogos e filmes. Aí a gente já dá uma expandida. Mas basicamente essa daí é a minha opinião sobre a trilogia da Prime Wars. Pois bem, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como este e, claro, ative o sininho para poder receber as notificações, porque isso daí é sempre muito importante. Eu vou ficando por aqui e agradeço por você ter assistido até aqui. Valeu e falou!